Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do videocast Somos Curatas. Dessa vez em nova temporada, segunda temporada. Aqui é a Alice Salvo e estou aqui com a minha parceira. Cássia Aulísio, tudo bem? Muito bem, Alice. Feliz demais de estar aqui, estou adorando o nosso novo estúdio, nossa nova cor, novo cenário e as novas pautas, né? Eu acho que a gente conseguiu aí, está conseguindo costurar os temas da comunicação atual de uma forma bem bacana e podendo trazer convidados também que são profissionais do mercado, pessoas muito ativas e muito alinhadas com as mudanças que a gente vem enfrentando aí no mercado. E hoje né? temos mais um convidado, né? Com certeza. Hoje o Paulo Silvestre está aqui com a gente. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, como você está? Tudo bem. Bom, vou te apresentar rapidamente, mas vou deixar para você essa tarefa. Vou falar daquela parte do currículo, né, curricular. Ok. É muito provável que vocês que estão nos assistindo já conheçam o Paulo. O Paulo tem um grandíssimo número, mais de 700 mil seguidores no LinkedIn. Tá certo esse número? Tá certo. Ah, e você falou 1.000 aquela hora. Quase 1 milhão. Eu falo, quando eu apresento o Paulo, eu já falo, Paulo tem 1 milhão de seguidores no Isso. LinkedIn. Aí pronto, aí já apresentou. Está na marca de 1 milhão. Ele é mestre em tecnologias de inteligência e design digital, consultor de Customer Experience e transformação digital, além de ser professor e top voice aqui no LinkedIn, e um brasileiro super influente nessa plataforma, onde a gente busca aí se comunicar e falar sobre o mundo do trabalho, né? Bem-vindo ao videocast, Paulo. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua jornada aí, de como você parou aqui hoje, né, nessa sua vida de consultor. Como é que você chegou até aqui? É curioso, porque nem tudo na vida é planejado, né? Essa história mesmo de top voice do LinkedIn, ela aconteceu totalmente por acaso, porque até 2014 o LinkedIn era basicamente uma rede de currículos, né? Você colocava lá, criava seu perfil e esperava alguém a chamar você, né? E aí em 2015, na verdade em 2014, eles decidiram que eles queriam ser uma rede social de verdade, não? E a primeira grande mudança foi a possibilidade de incluir conteúdo, que no começo eram só artigos, né, textos longos, não tinha post, não tinha vídeo, não tinha nada. E eu, como sou um publicador compulsivo, né, via ali a possibilidade de replicar artigos que eu já escrevia para um blog meu, que era o Macaco Elétrico, e comecei a replicar, né, um artigo por semana. E é muito interessante a rede social, que qualquer lugar que você escreve, aparece alguém, né? Não interessa, qualquer coisa que você escreve, sempre vai aparecer alguém. E eu comecei a interagir com aquelas pessoas, não? E não era muita gente, eu respondia tudo, tal, e algumas coisas eram muito interessantes, os comentários muito bons, tal. Bom, aí nessa vida passaram-se 10 meses, não, ou seja, isso começou em julho de 2015, quando liberou isso no Brasil, e lá por abril de 2016 veio um aviso da plataforma dizendo: parabéns, você atingiu 10 mil seguidores. Eu falei, nossa, hein? 10 mil seguidores? Eu não sabia que tinha seguidor no LinkedIn. Eu sabia que tinha as conexões, mas seguidor eu não sabia. Esse monte de gente me segue, eu nem sabia Quem que são essas existia. pessoas, não? O que elas querem comigo, não? Enfim, fiquei feliz e a vida continua, não? E aí depois de 40 dias eram 20 mil seguidores. E aí depois de mais 20 dias eram 30 mil seguidores. Eu falei, não, aí não é possível. Né? Aí você falou, tô acertando, tô fazendo eu alguma devo coisa estar fazendo alguma coisa certa aqui, mas eu não sei Uma o coisa que muito é, certa não. ou uma coisa muito errada? É, pode ser, né? A gente nunca se sabe nas internets, né? Mas aí, nessa hora, é bom fazer parte da academia, que você começa a olhar com um pouco mais de método no negócio. Não? Tava fazendo certo, felizmente, não era errado. E duas coisas. Não? A primeira era escrever alguma coisa que as pessoas aparentemente estavam vendo valor, que bom, né? Mas a segunda coisa que eu acho que foi o pulo do gato, realmente, aí foi conversar com as pessoas. Porque, assim, produzir conteúdo, muita gente produz e muita gente produz conteúdo melhor do que eu. Mas você querer conversar com as pessoas genuinamente, ajudar as pessoas, porque as pessoas começam a pedir coisas, não? E assim, eu vou dizer que nesses anos eu recebi alguns pedidos bem estranhos. Impublicáveis. Impublicáveis. Mas conta um aí que é publicável. O publicável é emprego, né? Que toda semana alguém pede emprego, né? Se eu contratasse todo mundo, ia rivalizar com o Uber aí, né? E fazer pontes, né? Assim, fazer pontes, apresentar outra pessoa. Muito isso daí, mandar né? algum assunto que, tô fazendo um TCC, não tem? Tô fazendo um TCC sobre isso. Sim, você pode me ajudar, pode responder um questionário, né? Ou várias pessoas que eu nunca vi na vida, assim, me escreveram pedindo dinheiro. Nossa. Nossa, eu tô passando por uma necessidade, assim, será que a minha conta é essa, tal? Agora seria o Pix? Agora pede o Pix. Agora seria o Pix, não. Eu Mas já eu fico recebi pensando, vários pedidos de Pix e de emprego assim, também. Fico pensando assim, né? Poxa vida, para uma pessoa que não conhece você chegar nesse ponto, né? Ou é muito cara de pau, ou a pessoa tá precisando mesmo, né? Então eu sempre respondo, não. E tento, aqui no caso de pedido de emprego, não. Depois de, enfim, de tantas interações, eu dou uma olhada no perfil do sujeito, assim, vejo o que ele faz.
e responda alguma coisa, assim, olha, poxa vida, eu vi que você faz tal coisa, assim, talvez seria interessante, sei lá, talvez seja hora de empreender, né? Aham. Olha, tem os cursos no Sebrae aí, gratuitos, que você poderia fazer e vão te ajudar nessa jornada, tal, não? E isso daí, o sujeito vira seu fã, não? Claro. Porque, primeiro que você respondeu, depois você demonstrou que você olhou o perfil dele, Uhum. não? Então é muito raro isso daí, não? Aham. E aí começaram a aumentar esses seguidores por causa disso. E aí, bom, e aí em dezembro de 2016, quando saiu a primeira lista de Top Voice, para minha surpresa, porque não existia isso, né? Não existia Não lista de Top existia Top Voice. Voice, O não. Foi Paulo foi, a se não o primeira lista. primeiro, um dos E primeiros, vocês estava nem na primeira sabiam que lista, né? estavam concorrendo a um Não, um dia selo, a um assim, em título como esse? novembro de 2016, um editor do LinkedIn falou: Ah, Paulo, a gente vai soltar uma lista de usuários aqui, você pode mandar uns dados? Eu falei, tá. Tá. E Ok. aí, em dezembro, saiu essa lista, não? Tá. E eu vou dizer que foi muito bom. Né? Para Aham. quem vive de consultoria, de palestra, né? Claro. É um Ah, endosso, né? é um De uma endosso, É plataforma um exatamente, né? Assim, o séria. endosso. LinkedIn, o pessoal fala, quanto que o LinkedIn te paga? Nada. Nada. Uhum. Absolutamente nada. Aham. Né? Não dá nem tapinha nas costas, assim, mas é um endosso, sem dúvida nenhuma, não. Mas Aí de, cada de um de usa 10 isso daí. mil, que é quando você levou o primeiro susto, para 700 mil, que é quando você tem agora, amplifica muito a sua voz. E eu acho Sim. que a gente tá, a gente, né, já tem conversado com vários outros convidados, e uma das convidadas foi justamente sobre comunicação e voz e tal. E aí eu queria saber sua opinião, assim, quando amplifica essa voz, eh, o que que você sente, qual é a responsabilidade, qual é a diferença de você falar uma coisinha e 2, 3 pessoas te dão um retorno e de repente 30 mil falar: "Ok, tá muito certo", ou não, ou te É, dar assim, se 30 hate. mil falar ok, tá tudo certo, tá ótimo. Dura se Hum, 30 mil falar, putz, você é um idiota. uhum. Aí cancelamento. Aí vem, né? Aí a É, gente. assim, não, e a gente vive, já não é de hoje, não. Aí eu posso dizer isso de carteirinha, não. Uhum. Existem processos de cancelamento que são muito gratuitos, não, muito Uhum. gratuitos. Assim, tem pessoas que não gostam do lugar onde eu trabalho, né, não gosto do Estadão. Uma vez uma pessoa escreveu um comentário público, assim, numa postagem, ela falou: Nossa, eu adorava o que você escrevia, mas acabei de ver que você trabalha no Estadão, então eu não converso mais com você. Eu falei, nossa, mas quem é essa pessoa, né? Uhum. Então tem esse tipo de coisa, né? Muitas pedras. Quanto maior a vitrine, né, a maior é fácil acertar a pedra, né? Uhum. Uhum. Então isso daí é uma coisa para o bem e para o mal. Então você tem que ter muita parcimônia, muito cuidado com o que você vai Ser publicar, muito né? ponderado, né? Tem que ser muito ponderado, não? Então é um exercício isso aí de posicionamento enorme, não? E como é que você transfere isso da voz, do seu posicionamento pessoa física, como consultor, mas você está falando com pessoas e pessoas de empresas, então você Uhum. também conversa com as marcas, né? As marcas hoje têm sua voz. Como é que você posicionar você, Paulo, é uma coisa, agora posicionar você uma empresa, uma grande empresa, como é que é, assim, entrando até no nosso tema, que é o posicionamento das É marcas? interessante observar que lá, quando começou essa coisa toda, não, era curioso que você conversava com, por exemplo, com um executivo Uhum. de uma empresa e falava, e você está no LinkedIn? Eu falava, não estou procurando emprego. Ouvi isso milhares de vezes. Aham. Uhum, Não. Felizmente, de alguns anos para cá, eles perceberam que isso é uma bobagem, não. Aliás, segundo o próprio LinkedIn, a maior parte das pessoas que entram na plataforma não está procurando emprego. uhum. Aham. Elas entram ali para consumir conteúdo de qualidade. Esse é o principal objetivo hoje de as pessoas entrarem no LinkedIn, consumir conteúdo de qualidade e fazer relacionamentos de qualidade, que pode ser fornecedor, pode ser cliente, pode ser parceiro, enfim. Então, as empresas e os executivos começaram a perceber o potencial disso, não? Em uma rede como o LinkedIn é interessante observar que a empresa, evidentemente, ela pode se posicionar como empresa, mas o que é mais eficiente, de longe, é o executivo da empresa se posicionar. Sim. E ele carrega a empresa nas costas, entendeu? Uhum. Então, de alguns anos para cá, eu tenho observado esse movimento, não, de executivos mais conscientes de como eles se apresentam na rede, e não é porque eles estão procurando emprego. Uhum. Eventualmente, até eles conseguem um emprego novo. Aham. Mas não é essa a O ideia, não. objetivo é. O objetivo é melhorar a visibilidade da empresa. E aí é muito interessante, vamos pensar numa grande empresa, não, que tem muitos executivos, não. Cada executivo, sei lá, você tem o CEO, você tem o CIO, você tem todos os Cs aí, não, os Uhum. C-levels, não. Cada um tem uma especialidade, não. O que é legal é observar que você não precisa falar de tudo, você fala daquilo que você faz. Então, se você é um CIO, você vai falar de tecnologia, Uhum. não, sei lá, o CFO vai falar de CFO falar de finanças. finanças, não. Aham. Todos estão falando, no final das contas, da empresa, só que Aham. cada um dentro da sua especialidade.
E aí a soma desses posicionamentos individuais faz o posicionamento da Da empresa. marca. Que interessante isso. E eu também acredito que seja um desafio para profissionais de comunicação, né? Uhum. Que às vezes chegam numa organização que não tem essa cultura, ou que a liderança não tem essa habilidade, até, às vezes até tem a vontade, sabe que é importante se posicionar numa rede como o LinkedIn, mas não consegue, né? E hoje em dia a gente vê que existem até profissionais que trabalham exatamente para isso, né? Para ajudar na construção de posicionamento de executivos, né? Ou orientar como é que eles fazem isso, como é que eles podem ser melhor nisso. Como é que faz? Como é que dê o seu conselho hoje, né? Entendendo como Uhum. isso é importante, como você aconselharia hoje um gestor de comunicação que já percebeu que seria bom para a empresa dele que o executivo ou os executivos se posicionassem e ele não consegue levar? Que argumentos ele pode usar internamente na empresa? Como é que você. É interessante que Que isso dica você daí daria? é um produto que surgiu na minha vida. Eu não vendia isso daí, não. Tá. Mas até pelo meu posicionamento na rede, as empresas começaram a me O que você contratar para faz? posicionar Aham. os executivos deles, Tá, que é uma espécie de media training, né? tá. Um social media training, mas com um foco bem no LinkedIn, assim, mas não só, não. É que, no final das contas, o pessoal quer aparecer no LinkedIn, né? Tem uns que até aparecem no TikTok, mas é menos. E tem, Ah, E tem? tem, e tem, e tem, tem. imagino. Tem para tudo, tem Acredite se tudo para quiser, o todo mundo. TikTok tem aparecido coisas bem interessantes lá. Aham. É que aí você tem que cavar um pouco mais, não? É. Mas no LinkedIn é a rede que todo mundo tem que estar, porque é ali que se faz negócio e tudo mais, não? Eu acho que a primeira coisa que se precisa ter em mente é a importância dessa plataforma. As pessoas estão ali, né? E o LinkedIn não é uma rede pequena, não. Assim, no Brasil, não, o LinkedIn já tem mais de 60 milhões de usuários ativos todo por mês, não, que é basicamente metade do Facebook, que é a maior rede, mais ou menos aí, né? Esses números são sempre muito variáveis, não? Aham. Então não é uma rede de nicho, por exemplo, né? Tem muita gente lá. Mas o que é interessante é que, por exemplo, desses 60 milhões estão teoricamente dentro dos 120 milhões do Facebook. E quando o sujeito está no Facebook colocando foto do churrasco do fim de semana, e ok, porque é para isso que serve aquela rede, isso não Uhum. tem nenhum problema. Essa mesma pessoa, quando ela está no LinkedIn, ela está com um outro propósito. Ela está lá para justamente para aprender alguma coisa do trabalho, para consumir conteúdo interessante, para fazer conexões. Horas. Se as pessoas estão predispostas a isso, não? Por que você, empreendedor ou executivo, não oferece isso? Então a primeira coisa é ter essa consciência, né? Por que as pessoas estão lá? E isso é um espaço para ser apropriado. A questão é como fazer isso, não? Uhum. Como se apropriar desse espaço, né? Eu vou falar do quê? E aí tem muitos erros e muitos acertos com relação a isso daí, não? E o grande erro, não? Vamos começar Já pelos dá uma erros, depois a gente fala os curiosidade. acertos. Que é o grande erro que 95% dos executivos e das empresas fazem é ficar falando de si mesmo. Tá. Né? E que é uma coisa que pode até parecer contrassensual, né? Mas como que eu vou me posicionar sem falar de mim mesmo, não? O negócio que eu falo para os meus alunos da PUC, do Mackenzie, enfim, não, é que, e eu falo exatamente isso, não? As pessoas não dão a mínima para o que a gente faz. Tá. O que elas querem é que a gente resolva um problema delas. Então, se você fica falando de você, porque eu sou bonito, porque eu sou cheiroso, olha o meu produto, olha o meu diretor, Não, olha o olha eu, currículo, olha. né, assim, tipo, mostra, eu fiz essa formação e mostra o currículo, não Sabe? funciona Tipo, muito, né. e aí, o cliente ou o prospect, enfim, ele olha para lá e fala, "Pff", Aham. né? E o que eu tenho a ver com isso? Não? O que me interessa isso daí, né? Que bom para você. Ou então, outra coisa, a pessoa fala, estou aqui em Nova York, no evento, não sei o quê. Que Uhum. bom para você, né? Uhum. Que bom para E o que você me você. traz desse evento, né? Isso seria muito mais interessante. O que você me traz? Em vez de você ficar falando que você está em Nova York comendo pizza na rua e no evento não sei das quantas, Uhum. por que você não me conta a coisa mais legal que você viu no Uhum. evento? Isso interessa para as pessoas. Só que ninguém faz isso. Então, Todo mundo fica só dessa coisa, nessa na autopromoção, autoafirmação. autobajulação até, né? Uhum. Aliás, tem umas coisas no LinkedIn que você fala, com preguiça, não. Fala aí, Paulo, aqui Não, sabe, a gente pode falar tudo. Não, é que o Esse pessoal é videocast é aberto pra todo mundo Não, é que é falar. o pessoal, assim, muito chato, assim, sabe? Muito de querer se promover. E aquelas historinhas, né? As fanfics, né. As fanfics. Nossa, hoje estava andando aqui na Rua Augusta, tropecei no mendigo, dei um livro para ele. E, nossa, encontrei com ele na semana que vem e ele é CEO da empresa. Não. Certo, claro, não?
Aham. Direto a gente tem isso, né? Assim, as Aham. pessoas não são idiotas, entendeu? Uhum. Para com essa história chata, sabe? Acho que o princípio básico da conversa, e eu já antecipando aqui, né, uma questão de destaque que eu gostei bastante do que você falou, é estar realmente disposto a conversar. Uhum. E o princípio básico da conversa é você escutar e saber, né, o que interessa para o outro. Porque senão fica um monólogo, você falando o que A você quer. pessoa mais genial, ela escuta muito mais do que fala, né? 2 Uhum. ouvidos e uma boca, já dizia. Exatamente. Já dizia minha avó, quando eu dou aula, eu falo isso. Você tem 2 ouvidos e uma boca, não é à toa, é para ouvir mais e falar menos. A minha avó me ensinou isso, gente. Quem nunca? Acho que todos falam, eu falo com a minha 1900 e filha. bolinha, então, ou seja. E Paulo, e a gente falou do erro, mas assim, acho que o acerto você falou um pouquinho, né? Que é a história de você escutar o outro e tal. Mas você tem algum case, assim, alguma coisa que você fala, poxa, isso aqui foi legal, ou eu ensinei essa pessoa e ela fez desse jeito? Algum case bem sucedido? Que eu acho que a gente também tem que saber bons exemplos, né, para replicar. Sim, eu tinha um cliente, sem citar nomes, mas enfim, ele era sócio de uma banca de advogados muito grande e ele, uma pessoa muito legal, com boas ideias, não? E escrevia muito bem, mas adorava colocar um latim no meio do texto. Advogado, né? Porque é o Exatamente, termo, né? tal, não sei o quê, né? Eu falava, tá, mas Data vênia? Deus me livre de um texto sem data vênia, não? Vinha lá e corrigia. Se alguém ele via lá e Então eu corrigia. falava, mas me fala uma coisa, você está conversando com quem, não? Você está conversando com outros advogados ou você está conversando com pessoas que não são advogados, que é o seu cliente? Com os não advogados. Então, maravilha. Então vamos tirar esse latim aqui. Mas é o termo, eu sei que é o termo, mas você sabe disso. Eu até sei disso porque eu fico conversando com você o tempo inteiro, mas os seus clientes não sabem disso, não. Uhum, Então, a gente fez essa mudança e o negócio virou. uhum. Outro caso que foi muito interessante de uma outra cliente, esse caso foi muito interessante para ver como que a gente depende do algoritmo, né? Gente, assim, o pessoal adora meter o pau no algoritmo de relevância. Desencana que a vida engana, você tem que ser amigo desse cara. Desencana que a vida engana. Não, Olha, sério, você come na maravilhoso. mão do algoritmo. Se você brigar com o algoritmo, você vai Ele te perder. boicota num clique. Você vai perder. Você tem que entender como ele funciona para usar ele a seu favor. E esse outro caso foi bem interessante porque era uma pessoa que ela tinha um produto de marca pessoal e tudo mais, não? E ela queria atingir C-levels no LinkedIn. E ela fazia um material ótimo, mas só chegava a gerência média para ela. E aí começamos a fazer uma análise do material e veja só como são as coisas, não? Aquilo que eu falei no começo da conversa. Qualquer coisa que você escrever, alguém vai aparecer. A questão é quem vai aparecer. Não? E a gente começou a olhar o material e o que ela fazia, que era muito bom, tinha um viés muito tático, operacional, como fazer tal coisa. Quem interessa isso daí é gerência média. Não, Como fazer. O C-Level não quer saber como fazer. O C-Level é estratégia, entendeu? Por quê? Então, qual que foi o trabalho? Não? A gente tirou a questão tática do conteúdo dela e começamos a trabalhar questões estratégicas. Ela estava se promovendo do mesmo jeito. Ela não mudou o produto dela. É só a maneira como o enfoque. Não? E parece bruxaria. Em 3 semanas, os gerentes sumiram e começaram a aparecer os diretores. Que legal. Olha. Eu ia perguntar sobre isso. Em que tempo uma transformação dessa consegue? Quando você acerta o rumo do seu conteúdo. É rápido. É rápido essa mudança? Você percebe rápido? Sim, porque o algoritmo está de olho em você o tempo inteiro, né? Vale dizer para o bem e para o mal, né? Tá. Você pode estar super bem posicionado se você sair de férias e esquecer o celular. Quando você voltar depois de um mês, o algoritmo não sabe que você existe. Tá. Isso é uma coisa cruel. Uma coisa que eu li uma vez, eu quero que você confirme para mim. Por exemplo, é melhor você postar consistentemente uma vez por semana do que postar todo dia, 1 mês, 2 meses e depois ficar uma semana de férias. Então, isso daí é uma caixa preta, né? Os caras, assim, eles não contam o funcionamento do algoritmo nem sob tortura, É o né? segredo da Coca-Cola, acho que se contarem, acaba... Exatamente, né? Agora, a consistência, certamente, isso é um fato, né? Você ter consistência, porque o algoritmo, ele aprende qual que é o seu ritmo. E se você quebrar, se você não conseguir definir essa consistência, ele te promove menos. Qualquer rede social funciona mais ou menos assim. E mais uma coisa, tá? Se você desenvolve uma consistência, as pessoas ficam esperando o seu conteúdo. E eu posso dizer isso também porque toda segunda-feira eu publico meu vídeo, né? De manhã, 8h30 da manhã, meu vídeo tá lá toda segunda-feira, né? Que é a Pílula de Cultura Digital. 7 horas da manhã? 8h30 da manhã, né?
eu subo o artigo no Estadão, que é o mesmo assunto, eu subo às 7h30 e o vídeo nas plataformas digitais às 8h30. Só que no começo, bom, já tem desde 2016 que eu faço isso. Já são 6, 7 Uhum. anos, né? Ah, no começo, sempre foi segunda-feira, que era para começar bem a semana. E sempre eu fazia em alguma hora da manhã no começo. Tá. Mas às vezes eu tinha algum compromisso de manhã, alguma reunião, algum evento, alguma coisa, não, e eu falava, vou publicar à tarde, não. Só que depois que eu criei essa consistência, se eu não publicasse de manhã, as pessoas começavam a escrever e falar, Cadê o de Paulo, hoje? cadê o vídeo? Olha, Não, passamos por aconteceu alguma isso, coisa, nós somos aconteceu alguma coisa com curata. você? Tá tudo bem aí? É, Falei, não, tá tudo bem, gente, eu vou publicar, mas é, eu não, aprendi, então eu- agora, 8h30 da manhã, Duela aqui em Duela, É o o meu Olha. vídeo tá lá. compromisso. Não, mas ó, contando, né, passamos bastidor por nosso. isso, nós somos curatas. A gente começou não faz muito tempo, já estamos na segunda temporada, mas cumprimos a primeira temporada. E no meio da primeira temporada, a gente, né, faz uma dobradinha aqui para publicar. Enfim, demoramos aí, mas eu demorei um pouquinho para publicar. Chegou uma audiência, um ouvinte. E aí, não vão publicar não? Hoje é Vamos. quarta-feira, não vai ter Cadê? episódio. Nós Pois atrasamos é. um pouquinho. Então, assim, você já é cobrado internamente e externamente. Então, é um É. compromisso que você assume, Mas eu digo né? assim, quando isso acontece, é sucesso, né? Pois é. É um bom feedback, né? É A sucesso. pessoa te cobrar, A né? pessoa tá cobrando, ela tá esperando o seu conteúdo. De alguma forma, ela consome aquilo para ela e ela vê importância, ou seja, a entrega de valor é tudo, né? Tudo É junto, assim, o fazendo uma sucesso. comparação com uma mídia que já não é tão mais relevante, mas você pegar um jornal impresso, já pensou um jornal não sair um dia? Pois é. Nossa, a Folha não saiu hoje. Não. É. Ia Como ser assim, destaque em todos os outros portais, né? É, os sites. ou mesmo, sei lá, a Folha saiu ao meio-dia. Não Pois é. pode, cara. Não, de manhã ela tem que sair. O Ela sai jornaleiro de já- madrugada. Muito bom. É. E, Paulo, assim, a gente vai fazer um intervalinho. Eu queria fazer uma pergunta para você. Vou deixar aí no ar. Eu tô fazendo umas perguntas assim, já virou quase uma constante, né? Eu faço uma pergunta e deixo a pessoa pensar ali no intervalinho. É 30 bom que segundos. tem esse tempinho pra pensar. Você é um cara que tá falando de algoritmo. Você é um cara que veio da engenharia. Uhum. E que está totalmente mergulhado na comunicação, mas você tem esse olhar de engenheiro que eu acho que faz muita diferença nessa sua atuação na comunicação. E eu queria que você explicasse isso um pouquinho pra gente. Pode ser? Pode, claro. Vamos lá, então. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br. E encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Voltamos com o videocast Somos Curatas e já deixei novamente uma pergunta no ar para o Paulo Silvestre, que ele conseguiu unir duas habilidades muito diferentes, né? A engenharia com o jornalismo, que você se formou depois, a comunicação, atuando agora nesse mercado. Como é que é um engenheiro atuando em comunicação? Pois é, isso é uma coisa curiosa, não? Eu brinco que eu estudei para ser engenheiro, mas eu nasci jornalista. Apesar que depois fiz a graduação de jornalismo, não? Mas isso tem um pouco a ver com a minha origem no mundo digital, né? Eu tô online desde 87, não? E eu era uma criança e na época eu tive a sorte, eu não sei, de que tinha um primo que ele já era engenheiro da Telebrás, eles estavam testando o primeiro sistema de uma BBS, assim, não era um negócio. Hoje as nossas, eu chamava projeto Ciranda, inclusive, né? Hoje as nossas conexões em casa é tudo mega BPS, não, aquilo era 240 BPS, ou seja, seria 0,0002 mega. Tá. Essa era a velocidade. Né? Mas tudo bem, porque não tinha nem interface gráfica, o computador não tinha nem disco rígido. Nada. Né? Era um CP500, assim, não era nem PC, mas já estava online. Uhum. E aí ele me chamou para ver aquilo lá e eu vi aquilo e eu falei, nossa senhora, que coisa incrível. Eu não sabia o que era aquilo, mas... e eu me lembro de um episódio que me marcou profundamente, não, veja só, já tinha notícias online, que era um clipping que alguém da Telebrás mesmo fazia, tinha coisas que eram interessantes para tempos pré-internet, como área para trocar arquivo, fóruns de discussão, e tinha uma sala de bate-papo. E aí adivinha onde que eu colei, não? Sala de bate-papo, não? E eu tava, imagina assim, não? Em 87, é meio ridículo dizer isso em tempos de WhatsApp, mas em 87, aquilo lá era praticamente magia negra, não? Como isso acontece? Como isso se dá? E eu lembro que eu Nossa, sala de conheci uma bate-papo. menina, assim, que ficava em Belém do Pará, e aí eu escrevia, e ela respondia na mesma hora. Eu falei, meu Deus, como assim? A mulher tá em Belém do Pará e tá respondendo na mesma hora, nossa senhora. A gente estava acostumado com carta, né? Demorava uma Claro, você semana. pra esperava, chegar. né? Não, mas veja, a gente inclusive trocou fotos que vieram pelo correio, né? Porque não tinha como mandar pelo computador, demorou uma semana pra chegar a foto dela. Não, então mas assim, aquilo foi um negócio que me marcou e eu falei, eu nunca mais quero sair disso, não.
Por isso que primeiro eu fui fazer engenharia, né? Eu Ah, queria entender o que que era aquilo, não, eu a base preciso... tecnológica, a base que nem, É, nem chamava assim. eu queria fazer aquilo. Eu não sei Aham, o que que é, tipo, é igual quando o cara ele vai fazer física para aprender a fazer um sabre de luz, tá, né? Então, aí eu queria fazer aquele negócio lá. Não sei o tá. que que era, mas é isso que eu vou fazendo. E foi muito bom, assim, esse conhecimento técnico, porque só que coisas da vida, né? Meu primeiro emprego foi como repórter da Folha, muito antes de ter feito a graduação de Aham. jornalismo, não? E aí lá, Repórter de tecnologia? então, quando você entra, você vai limpar o chão, né? Entendi. Né, eu Cidades. lembro, a primeira coisa que eu fiz era revisar uns guias de turismo que a Folha lançava, putz, nos anos 90, isso, 93, né? Entrei revisando guia de turismo. Depois eu fui para informática, ok, não? Mas veja só, lá para 95 eu era da editoria de ciência, e quem escrevia sobre internet em 95 era ciência, não era informática, Olha. porque a internet tinha acabado de ser liberada, a internet comercial. Sim, saiu da academia, né? Do Isso, espaço novembro científico, de né? 94, não? Uhum. Então eu escrevi aquilo lá, né? E aí eu me lembro que eu cheguei para o meu editor e falei: "Poxa, Cláudio, por que que a gente não coloca a Folha na internet? Esse negócio vai ser legal", né? Eh, e nós fomos pro Otávio, né, que era o Otávio Frias Filho, que era o dono do jornal, para falar: "Não, vamos colocar a Folha na internet, Aham. Otávio". E ele não entendia. Sai daqui, maluco. Ele falou, Não, mas ele falava assim, eu nunca me esqueço, a pergunta foi: "Onde fica essa tal de internet?". onde é? Qual que é o CEP? Pra que eu vou colocar? Porque imagina, ele não via por que colocar aquilo Aham. lá, não. Tanto que demorou 4 meses para ele aceitar. E eu não sei se ele aceitou porque ele não aguentava mais Ou a cansaço, às gente, vezes. mas os concorrentes estavam entrando já também, né? Tá. O primeiro jornal que entrou foi o Jornal do Comércio de Pernambuco, né? Olha. Depois o Jornal do Brasil, depois veio o Estadão, depois veio o Globo, depois veio o Zero Hora. O Zero Hora já tinha entrado e a Folha não tinha entrado. Tá. Aí ele falou, vamos colocar a Folha na internet, né? Deixa eu contar uma coisa, não sei se você sabe, eu participei do Estadão, da NET Estado, Net o Estado, né? jornal do Estadão na internet. Lá em 90 e quanto Não isso vou daí? contar quando, nunca, nem que você me torturar. Não conto, Quase como o segredo do foi algoritmo. ontem. Não conto, Exatamente, caixa né? preta. E aí, né, e foi aí que eu entrei nessa vida de comunicação Tá. digital. Eu já estava trabalhando com jornalismo, não? Mas aí eu juntei essas duas coisas, não? Um dia eu caí da cama, bati a cabeça, falei, também quero o diploma de jornalista. Fui lá, fiz a graduação e me formei em jornalismo, bonitinho e tal, né? Que legal. Só que de lá para cá, então, eu nunca mais consegui dissociar essas duas Não, e coisas, né? esses dois caminhos, eles foram se aproximando cada vez mais, né? Conforme a tecnologia Em avança. 95, 96, 2000, isso era mundos A impressão que eu separados, tenho, né? sabe que o Paulo falou assim, um dia acordou em 95, bateu a cabeça e falou assim, acho que no futuro tecnologia e comunicação vai ter tudo a ver, já vou começar agora para É, vou bombar lá em iniciar. 2022. Mas foi ótimo, viu? Porque foi uma. É uma pena que eu era muito novo ainda, eu estava no começo da carreira, né? Eu até brinco, eu poderia ter ficado rico se eu tivesse feito aquilo para mim. Eu fiz para É. os outros, né? Mas tudo bem, Mas acontece. você teve que fazer lá para aprender e conseguir Mas hoje se era uma coisa beneficiar. muito legal, porque era. Todo dia era uma novidade, não? Aham. Tudo era novo. Né? Foi um privilégio enorme, assim, você participar do nascimento de uma indústria que mudou o mundo, não? Assim, aquele Aham. negócio estava nascendo ali. Uhum. Aham. Ali as pessoas estavam ficando online pela primeira vez, entendeu? Ali a gente estava fazendo comunicação digital. E hoje, que nem a gente está fazendo aqui esse videocast, não? Com a Nasceu ali, facilidade. entendeu? Nasceu Aham, ali. aham, Sim. Então aham. foi muito incrível, assim. Era um ópio, aquilo era uma coisa Difícil de explicar, inclusive, viciante, para né? outras pessoas, né? De outras Sim, profissões e porque de você outras tá áreas. tocando, assim, sabe? A gente se conheceu na American Online, a gente lançava um produto, Uhum. um produtinho, assim, que a gente teve uma ideia e de repente tinha 3 milhões de pessoas usando aquilo Tudo muito amplificado. e mudando a vida das pessoas, não? É. Isso é uma coisa, assim, você tem que ter um equilíbrio emocional para lidar com Sim. isso. Eu acho que isso te ajuda muito nessa gestão aqui do seu posicionamento digital, né? Eu acho que você começou a interpretar muito o conteúdo que é colocado versus a reação do público Sim. desde muito cedo, né? E que talvez seja isso que amedronte as pessoas, né? Isso trave muita gente de abrir uma câmera, de falar com o Sim, seu público, exatamente. medo da reação que pode De se vir, né? expressar, Você né? sabe que esse negócio do medo da reação, eu ouço muito isso de executivos. Sim. Mas eu não entro na rede porque, assim, eu não me posiciono na rede, não, porque o que as pessoas vão achar do que eu digo? Uhum. E se elas não E gostarem? se elas não gostarem? Uhum. E eu digo E o sempre, que você diz? É boa. pois é, não, olha, larga a mão de ser trouxa, entendeu? Porque
você e ninguém, não. A gente nunca agrada todo mundo. A vida é assim, porque seria diferente nas redes sociais. Aham. Você só precisa agradar as pessoas certas. Sim. E quando eu digo assim, as pessoas certas, no caso de um executivo, né, agradar o seu cliente, ou o seu público, enfim, o cara que não é nem seu cliente ainda, não. Aham, Você não vai agradar todo mundo. aham. Nunca. Você pode ser o cara mais legal, mais inteligente, mais boa praça. Vai ter sempre alguém que acha você um idiota. É a vida. E talvez até dentro da sua própria empresa, seus colaboradores, né? Aliás, e como tem, né? Ah, aquele chefe é o otário. Exato. Eu tô aqui Pelo menos na rede social é tudo, né? Você sabe quem tá falando, né? Mas muito legal. Acho que você trouxe aí visões muito importantes do surgimento, né, dessa via de mão dupla, né, dessas Uhum, conversas uhum. que acontecem dentro do digital. Vamos falar um pouquinho sobre marcas, né? Quando Certo. a gente sai um pouquinho do posicionamento pessoal, como é que a gente consegue acelerar o posicionamento de uma marca na internet? Então, Os princípios são os mesmos? A gente tem que olhar para outras coisas? O que os você princípios diria? são os mesmos, claro que guardadas as devidas proporções Então, de um posicionamento de uma pessoa física e de uma empresa, não. E empresas também são muito diferentes entre si, não. Não só pelo porte, mas como também pelo segmento que ela atua, não. Mas o princípio básico ele se mantém, que aliás foi um negócio uma parte aí importante do meu mestrado na PUC, que era sobre reputação digital, então, né. Assim, para você, qual que é esse princípio, não? A primeira coisa, não, a construção da reputação digital é uma coisa que faz frente ao que eu chamo de fazer espuma. A maior parte das pessoas e a maior parte das empresas ela só faz espuma na rede social. Que é assim, né? Joga dinheiro lá, faz assim, aí faz aquele negócio, né? mexe Todo a mundo água. fica vendo. Quando acaba o dinheiro, aquela espuma vai desaparecendo e não sobra nada depois, Uhum. né? E ninguém tem budget infinito, né? Seria ótimo se a gente tivesse um budget infinito para ficar promovendo, que aí dava tudo certo, mas não é assim. Uhum. Teoria da agulha hipodérmica mesmo, aquele negócio lá dos anos 30, né? Qual que é a diferença da reputação digital? Não? A reputação digital, ela surge primeiro, quando, em primeiro lugar, você sabe no que você é bom. Porque ninguém é bom em tudo, Uhum. nem pessoas e nem empresas. Então você tem que descobrir, afinal de contas, qual que é o seu ponto forte ou os seus pontos fortes, e é isso que você vai trabalhar, né? Segunda coisa, você tem que conhecer o seu público. E quando digo conhecer o público, é justamente conhecer, afinal de contas, o que essas pessoas querem que você pode atender. Porque elas querem muitas coisas também, né? A gente não dá para atender tudo, tá? Então a gente combinando com o que nós somos bons, com o que elas querem, a gente faz esse match aí, não? Uhum. E aí vem a terceira etapa, que é essa produção de conteúdo, enfim, esse posicionamento, aí você pode usar os diferentes recursos para isso, que vão enaltecer os seus pontos fortes, mas com o foco sempre, sempre no cliente, que é aquele erro que a gente estava falando no começo, né? Então. As empresas elas ficam se enaltecendo, né? Elas têm que tirar o foco do próprio umbigo e colocar no umbigo do cliente, Uhum. não? E se você faz isso com consistência, as pessoas elas começam a entender que você é bom, não. E a reputação é um negócio que você não compra, não. A reputação é um negócio que as pessoas concedem para você. Exato. E talvez o cara não compre de você agora, porque ele não precisa. Não é o Tá. momento dele. Mas se você construiu a reputação, quando chegar a hora de ele comprar aquilo, ele vai lembrar de você, no mínimo. Isso quando ele já não compra direto de você, Aham. né? E é possível você, num mundo tão veloz, com tanta transformação, a gente já falou de consistência aqui, né? Se a gente falou antes, agora você voltou com essa palavra consistência. É possível uma marca ser consistente, mesmo mudando o modelo de negócio, mudando o posicionamento, mudando o branding? É possível fazer isso? Bom, se você mudar tudo, aí temos um problema, não é outra empresa aí, não. Uhum, uhum. Mas assim, Tem até uma desconfiança, né, em alguns mercados, quando eles mudam radicalmente em posicionamento, tem burburinhos que, eles quebraram, ou eles fizeram algo muito errado, e aí eles querem fazer é, uma virada, né, Uhum. de então, imagem. aí, no caso de uma mudança dessa, não, eu acho que, em primeiro lugar, você como gestor dessa marca, não, você precisa se perguntar, e você provavelmente tem essa resposta, por que que você Qual a fez essa intenção? mudança? É. Ninguém sai mudando, eu cansei agora desse negócio, vou fazer outra coisa, né? Se você faz, bom, eu acho que até tem gente que faz isso, mas não dá É muita certo. Tem, coisa colocada em risco aí, né? É. Não, mas supondo que você fez uma mudança consistente no negócio, você tem essa resposta. E como que você não coloca tudo a perder, não, o que você já construiu nas redes sociais? Nessa hora você precisa fazer uma comunicação sincera com o seu público. Não Uhum. adianta querer fazer uma cortina de fumaça, certo? Claro, não, a gente sabe que tem questões que são top secret, aí você não pode contar.
certo? Mas, assim, eu acho que para você construir essa reputação, né, você precisa jogar limpo, porque, aliás, é um negócio que o público cada vez mais exige das A empresas, né? A transparência, né? transparência, É, Uhum. é. né? E principalmente porque você falou da velocidade, né? Em redes sociais, não. Se a mentira tem perna curta, na rede social ela tem perna curtíssima, não. É. Uhum. As A pessoas vão transpar descobrir. a transparência antes a gente resolvia corporativa, a gente resolvia publicando relatórios, né, Uhum. relatórios anuais. Só que hoje em dia não tem mais essa, é Relatórios esperar diários. relatórios Sim. minutos, né, Aham. minutos, e a cada postagem de cada executivo, de cada colaborador de uma empresa, né, então E acho que isso é um negócio que acontece, inclusive, nas crises também, não. Mesmo aham. que não tenha uma mudança, mas enfim, hoje, às Sim. vezes, você Uhum. comete um deslize ou e a gente vê isso todo dia Não, na demissões em mídia, né. massas, nas É. startups, por exemplo, a gente viu vários assuntos, né, que Exatamente. trouxeram aham. E aí o que acontece, não, a crise, antes da crise durava meses, não, sei lá, você é o gestor da crise, você ia para casa, você dormia com a crise, não sei o quê, né. Tomava café com a Não, crise, hoje a tirava férias com crise, a assim, crise. 6 da manhã estoura um negócio, né, aí às 10 o negócio tá pegando fogo e você tem que resolver, porque às 6 da tarde o negócio Tá acabou. Se você não postado. resolveu às 6 da tarde do mesmo dia, a sua marca vai ficar com uma mancha ali, Uhum. né. Então, isso é uma coisa que é uma exigência dos profissionais, né, de comunicação, de enfim, de gestão de crise, não, que é essa agilidade, não tem tempo para dormir com a E crise por mais, isso a não. importância de ter bons parceiros, né, em Exatamente. comunicação, para que Uhum. essa resposta rápida ela aconteça, né. Você É. precisa a um telefonema conseguir aí a sua assessoria, né, o que E tem você que estar precisa. preparado, você É. não vai falar: "Ah, nossa, aconteceu uma crise, e agora? O que eu vou fazer?" Não, você já Não, tem que ter sim. tem que ter pensado antes, não. Aham. Uhum. Não, Por isso a comunicação cada vez mais estratégica, né, fazendo parte ali das discussões no exatamente, C-level, não. porque senão você fica, você não pode ser um ouvinte da crise, né, ou como todo mundo, ficar sabendo junto com o público, você tem que Exatamente, saber dos não. movimentos da E aquela empresa, coisa, né, tem 2 tipos de empresas, as que já passaram por uma crise e as que ainda vão passar, não. que é certo que vão. É, sempre tem, né, e Sempre pessoas vai também, aparecer né, a pessoas gente também, né. sempre você tá É. bem, você fala assim: "Eu não sei como é que vai estar amanhã, deixa", é Não, assim e a é. gente virou meio que um bordão, falar: "Todos nós somos marca", não. É Uhum. verdade, não, a parte isso é legal falar isso, só que a parte ruim é que você também sofre uma crise por isso. Isso. Uhum. Muitos profissionais aí não, viram a carreira destruída por uma crise mal gerida, né. Uhum. E você estudou reputação, né, você citou seu mestrado, você estudou no seu mestrado reputação, né, nessa era digital e tudo. Como você fez essa pesquisa? O Brasil é muito diferente do que acontece lá fora? Como é que é essa visão da reputação? Você acha que a gente como brasileiro aí tem Uhum. especificidades? Reputação, eu diria que não tem muita diferença, mas a gente é muito diferente no que diz respeito ao uso da tecnologia. O brasileiro é muito afeito a isso, não. A gente aliás, muitas marcas usam o Brasil quando eles querem testar alguma coisa, a própria Meta, né, do Facebook: Você "Ah, vou sabe testar que um recurso novo", aonde? "Ah, no lança Brasil", Brasil. É. né, Se eles porque gostarem, se eles né? gostarem, vai dar certo em qualquer É. lugar, não. Eu acho que as coisas aqui no Brasil, elas acontecem de uma maneira mais intensa e mais rápida do que nos outros países, ou pelo menos na maioria dos outros países, não. A gente é muito experimental, não, tipo, a gente gosta de experimentar, né, a gente sai um negócio novo, tá todo mundo usando aquilo ali, né. E a população imensa também acho que É. acaba, potencializando E a isso daí, né. gratuidade também, né, muitos dos produtos digitais são lançados em versões freemium, né, uma versão primeiramente você experimenta e depois você se torna um assinante, um E pagante no caso do Brasil vai daquilo. ser free para sempre. Freemium forever. Quem foi de graça nunca mais. É o conteúdo, né? É, Cobrar e conteúdo é aí uma vem o coisa muito conteúdo. difícil no Exato. Brasil, né? Pois É. é, mas é que tá, né, esse negócio de cobrar conteúdo, isso eu posso dizer com muita tranquilidade também, né, é difícil você ganhar dinheiro com conteúdo hoje, mas você ganha dinheiro graças a A conteúdo. conteúdo. Muito Ou Aham, bom. seja, é. você dá de graça o seu conteúdo, não, para mostrar que você é bom em alguma coisa, não. E aí você vende, sei lá, você vende consultoria depois, sabe, naquele mesmo assunto, só para pegar um exemplo aqui, não. Uhum. E é por isso que tem tanta gente fazendo conteúdo, né, a gente os próprios executivos que a gente estava falando aqui no primeiro bloco, não. Por que o cara tá fazendo conteúdo? Ele é empresa de comunicação? Não. Uhum. Mas ele sabe que se ele fizer um bom conteúdo, não, ele vai vender mais, seja lá o que for que ele faça, Uhum. Nós né. temos o videocast Somos Curatas, ele nasce com a intenção de ajudar as pessoas, né, levar Uhum. conteúdo de qualidade por meio da nossa curadoria, trazer convidados que possam ajudar as pessoas a tomar melhores decisões, né. São pessoas que diariamente vão para o trabalho, vão se deparar com essa realidade rápida, urgente,
pouco budget, né? Cada Uhum. dia mais orçamentos encurtados dentro das empresas. E como que elas se mantêm criativas? Como elas se mantêm inteiradas? Como que elas se mantêm por dentro, né, do que está acontecendo? A, g- a gente tem um quadro aqui no nosso videocast que é onde a gente grifa, né? A gente se desafia aqui a grifar qual foi a parte mais relevante. A gente já está chegando ao final do nosso episódio aqui com você, Paulo. É até uma pena, né? Poderíamos ficar aqui falando Pois bastante. é. E aí eu vou desafiar vocês dois para que vocês destaquem aí algo do que a gente conversou aqui hoje. O que foi para você, Alice, um grifo dessa Então, eu já conversa? tenho uma frase que ele falou, deixa eu ver se eu consigo repetir, né? Você não ganha dinheiro com conteúdo, você ganha dinheiro graças ao conteúdo. Grifei de caneta marca-texto amarela ali, já vou colocar do lado do meu escritório ali, da minha mesa de trabalho, porque eu achei muito bom. Realmente é uma frase impactante e é isso. Eu acho que hoje todo mundo pode produzir conteúdo, mas não significa que você vai, vou produzir, vou achar um patrocinador e vou viver disso. Eu acho que tem muito essa ilusão. Não, mas o conteúdo é só a porta de entrada para você fazer um trabalho consistente, né? Muito É isso bom. mesmo. E você, Paulo, o que você destacaria aqui dessa nossa conversa aí, que você acha que é mais relevante para a nossa audiência, para quem está ouvindo a Eu gente? diria assim o seguinte: a reputação pode ajudar qualquer um. Tá. Pode ser um indivíduo, pode ser uma empresa e empresa de qualquer tamanho, de qualquer setor. Não, mas ela não dá para você comprar a reputação. Você precisa que as pessoas concedam isso daí para você. Mas é possível, todo mundo pode desenvolver isso daí e se beneficiar disso. Que bom, e você trouxe vários exemplos, né, exemplos práticos, inclusive, de como usar uma rede social como é o LinkedIn, onde as empresas, né, e as pessoas também usam não somente mais para procurar empregos, como foi quando ela surgiu, mas para fazer networking, para gerar, né, criar oportunidades de negócios, para se conectar com marcas e com pessoas. A gente vai ter que ficar por aqui. Eu agradeço bastante. Eu que Agradeço a agradeço você. também. Que bom, e vamos ver se a gente consegue, né, fazer com que cada vez mais pessoas aprendam a se Não, posicionar digitalmente. e eu acho que assim, o Paulo, a gente já segue ele, né, lá no LinkedIn, como eu disse, quase 1 milhão, nós fazemos parte desse público dele, mas eu queria que você deixasse aí, Paulo, os seus contatos, como você falou, você faz a consultoria também para pessoas, para as marcas, então fala um pouco, faz aí seu pitch, faz o seu Ok, bom, merchan, a que eu acho minha rede importante. principal é o LinkedIn, evidentemente, né? E como eu sou um usuário old school, meu nome lá está completo, é Paulo Fernando Silvestre JR, de Tá, Júnior. ok. Em todas as outras redes sociais, até no TikTok, é Paulo Silvestre. Sim, eu estou no TikTok. Tá. Você dança? Você dança? Sem dancinha ou com dancinha? Sem dancinha. Nós vamos colocar seu link do TikTok nesse Pois é, episódio, em hein, todas as gente? outras Espere. redes aí vocês me acham como Paulo Silvestre. Então, Ele tô vai no dançar ainda, se a YouTube. gente pedir, ele dança. Nossa, não, aí vocês não vão querer ver isso. Eu acho que o público não merece. A gente tem que garantir a nossa reputação. Pois é, né? É. Tão árdua pra gente conseguir que eles concedam pra gente. E tem um blog também, né? Tem o blog, né? Você tem meu site também, que é onde você Uhum. acha o blog, não é o paulosilvestre.com.br. Não, e eu sou articulista do Estadão também, né? Que a segunda-feira sempre tem o meu artigo lá no Estadão, Legal. nessas áreas de transformação digital, de experiência do cliente e de mídia, né? Que são os temas que eu falo principalmente. Isso, vale a pena seguir o Paulo. E muito obrigada, Paulo, obrigada por aceitar esse convite. As portas estão abertas para Obrigado pelo nossas convite. conversas. Gente, muito obrigada, Cássia também. Legal. Muito obrigada a todos vocês e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.